Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje essa pinturinha? Vamos lá ver o passo a passo? Eu vou começar minha pinturinha umedecendo aqui, ó, o tecido com o incolor, mas eu vou assim ignorando aqui. A única coisa que eu tenho assim, não vou mesmo umedecer, tenho cuidado maior, é a rosinha, tá? Mas essa florzinha, aqui folha, não tem problema nenhum. Vou dar uma manchadinha mesmo aqui, quer dizer, vou passar, né, o incolor bem encostadinho, umedecendo mesmo. E vou seguindo. A rosinha não precisa, mas no restante, tudo eu vou fazer desse mesmo jeito. Vou fazer aqui em volta de tudo isso. Tô com um pincel grande, não porque precisa ser um pincel grande, mas porque o trabalho fica mais rápido, viu? Aí você diz assim, ah, então eu tenho que passar por cima da flor todinha. Nesse primeiro momento, até que não. Mas, se não precisa você se preocupar em livrar pétalazinha, porque tá umedecendo. Ou na hora que eu for passar os tons que eu queira pro fundo, vai tá manchando as pétalas da minha florzinha. Não tem problema não, viu? Pode seguir, tranquilidade, porque os tons que já foram sendo colocados aqui em folha e em flor, nessa flor aqui, não na rosinha, já fica em auxílio à sua própria pintura. Mas sabe o que foi, Aline? Na hora que eu tava fazendo o fundo, aí sujou um pouquinho a pétala da rosa. Aí vai dar problema? Não, não tem problema também, não. Só não precisa, né, você manchar muito. Bom, a ideia era umedecer aqui toda essa região, e eu já fiz. Até passar um pouquinho por aqui. Agora, vamos em frente, vamos para as cores. Isso aqui é verde grama, mas eu vou pegar daqui, olha. Porque eu tiro o excesso, consigo tirar melhor o excesso. Aí, eu vou vir aqui, ó, tentando preencher essa região aqui, que não tem, né, que não tem folha e nem flor. Aí, vai manchando tudo, tá vendo, né? Mas tem problema não. Lembra? É a rosinha que a gente não quer manchar muito, pelo menos. Vou passar aqui. Vou vir aqui manchando a minha folhinha. Olha, gente, eu vejo assim, né, às vezes, eu recebo alguma pinturinha de uma colega nossa, de alguma colega nossa, aí elas fazem assim, ó, elas ficam com medo de encostar no desenho, aí sai fazendo o fundo, deixando um espaçozinho assim, ó. É melhor que você encoste, tá? Mesmo que dê uma borradinha, mas é melhor para não ficar espaço. Mas se você não quer realmente borrar, tudo bem, não tem nada de errado. Você, olha, pega um pincelzinho pequeno depois e preenche os espaçozinhos que ficaram. É importante, principalmente quando a gente tá começando, a gente fica com um certo receio, né, de manchar um pouquinho, de não dar certo por conta disso. Mas aí a gente vá com um pincelzinho pequeno e preencha os cantinhos, porque fica meio estranho quando a gente faz uma pinturinha e fica um espaço ali entre fundo, né, o que a gente pintou como fundo, e os elementos que estão desenhados
no nosso trabalho. Por exemplo, eu venho aqui, aí eu pinto tudo isso e deixo os pedacinhos aqui aparecendo sem tinta de dentro. Não fica muito bom, não. Pronto, deixa só eu passar o pincel assim. Vou pegar um pouquinho de verde folha e vou colocar aqui assim. Pode ser amarelo limão, pode ser verde grama, o verde que tenha um pouco mais de amarelo, tá? A sua composição. Aqui. Deixa eu acrescentar um pouquinho mais aqui para aparecer mais. Pronto. Eu vou pegar aqui azul petróleo. Aí você diz assim, aí eu não gosto não, acho que eu preferia que fosse tudo verde o fundo. Pego o verde pântano. Eu queria fazer um pouquinho mais, aquele ar mais rústico, pego o sépia, o próprio rústico, entendeu? Pra fazer isso aqui, preencher os cantinhos, assim, ó, mais adentro. Lembra aquela história que a gente pega um pincelzinho pequeno e vem preenchendo esses cantinhos para não ficar depois a rosa aqui pintada, a florzinha aqui pintada, espaço sem tinta. Pronto. Aí, nesses cantinhos, olha, eu vou sair colocando esse petróleo, não quer dizer que você tenha colocado petróleo, né? Pode colocar azul marinho, pode colocar verde pântano, sépia, rústico, cada um tem sua, vai dar aí sua graça, mas todos ficarão bons. E pode colocar outros tons escuros também que queira. Desde que seja um tom bem escurinho, pra gente... Deixa eu marcar um pouquinho aqui, pra gente ter profundidade no nosso trabalhinho. Preencher esse pequeno espaço aqui. Não deixar vãos sem tinta entre as nossas flores e folhas. Esse espaço aqui mesmo, nem tinta foi colocada, então é interessante que a gente venha fazendo o acabamento para depois não ficar falhas na nossa pinturinha. Deixa eu trazer um pouquinho aqui.
e vou olhando todos os cantinhos que estão sem tinta, eu vou colocar. Tenho que colocar azul petróleo? Não, não necessariamente. Posso estar colocando aqui o verde grama ou folha. Bom, esse acabamento em volta não está finalizado, né? Então, significa que depois a gente vai voltar aqui. Agora, aqui para a nossa folhinha, eu vou começar colocando branco. Olha só, a porção, tá vendo? Não é com muito cuidado, não. É uma porção assim de um lado, uma porção também boa do outro. E vou terminar o preenchimento com verde grama. Pode usar o pinheiro, ou um verde claro, que você gosta do verde que você tiver, tá? Não se preocupe em ser o verde grama, não. Pode ser o seco também. Até cinza ônix serve para você pintar a sua folhinha. Um verde que eu acho assim, eu uso pouco, acho muito forte, é o verde bandeira. Mas ele fica muito bom quando a gente mistura nele um pouquinho, mas um pouquinho de preto, ele fica muito bonito. Olha só, terminei aqui o preenchimento da folhinha com o verde grama. E agora eu quero sépia, um pouco de sépia. Essa região, principalmente essa região central. Aqui os pontos de maior sombra. Aqui no centro. Um pouquinho em alguns cantinhos, para deixar assim o nosso trabalho bem mais marcado, né? A folhinha salta mais. E quero um toquezinho mais do branco. Vamos para outra folhinha, que será a mesma coisa, uma porção de branco. E vou terminar todo o preenchimento com verde grama. Um pouquinho de sépia. Um pouquinho mais de contorno também. Procure deixar irregular as bordas e a nervorinha.
Vou colocar um pouquinho de branco. E vamos em frente. Deixa eu trazer vocês um pouquinho para cá, por causa dessa sombra que fica do celular aqui. Bom, vamos fazer as duas de vez. O branco. E então, eu vou preencher todo o restante da folhinha com o verde das folhinhas. Primeiro, eu venho com emenda do verde com o branco. E agora, eu vou só terminar o preenchimento das duas, só com verde grama. E agora, eu venho com sépia e vou escurecer bem alguns pontos. Principalmente aqui, que essa folhinha está embaixo de muita coisa. Centro. Deixar o contorninho assim mais esfumaçado. Nervura principal mais marcada. Pronto, só faltou o branco. Mas eu vou logo colocar o sépia, esse aqui também. Espalhar um pouquinho mais por aqui. E demarcar basicamente, né?
nervuras. E um pouco do branco. Aqui também. Pronto. Agora, eu vou preencher todas as pétalas de branco. E volto pra gente detalhando. Eu vou pegar um pouquinho do tom que eu fiz fundo aqui, né? O tom mais escuro, que foi o petróleo, azul petróleo. Então, eu venho aqui, olha, e vou puxar o azul petróleo. Gente, você coloca com a quininha do pincel. E depois você puxa com o pincel na mesma posição, pra ficar riscadinho, tá? Ficar mais riscadinho. E vai puxando, acompanhando a pétala, como assim. Olha, eu puxei aqui, eu não vou sair puxando assim. Eu venho aqui, puxei pra essa pétala, puxo para essa, entendeu? Eu vou acompanhando minha pétalazinha. Vou escurecer um pouquinho aqui. Essa aqui está aqui embaixo. A de cima fica mais clarinha. E o mesmo aqui. Bom, eu vou deixar aqui, dessa forma, secando um pouquinho. Não vou fazer o acabamento agora, que tá muito úmido. Eu vou fazer agora a região central. Vou preencher essa região com amarelo limão. Eu quero bem pouquinho de caramelo como sombra. Quase nada também de sépia. Um meio círculo.
e aqui também. Agora, eu quero o pincel zero, mas antes, deixa eu colocar um pouquinho de branco. Aqui e aqui. Um pouquinho mais. Colocando os pinguinhos dentro e fora dessa região amarela. A gente sai, né, preferindo colocar assim, ó, nesse acabamentozinho aqui do lado de fora. Pegar um branquinho, colocar por aqui também. Os risquinhos. E também um pouquinho de sépia. Para esses risquinhos em volta. Esse cantinho aqui, eu vou escurecer ele um pouquinho, com o mesmo tom do fundo, porque, né, ele faz parte de fundo mesmo. É uma aberturinha, tem aqui, entre as pétalas.
Eu vou começar a pinturinha aqui da minha rosinha, passando aqui, ó, rosa inglesa. Bem aqui. Pode ser qualquer rosa bem clarinho que você tenha aí, tá? Até lilás seco, fica bom aqui. Vou crescer esse rosa aqui. E vou terminar o preenchimento da pétalazinha com vermelho carmim. Eu vou pegar um pouco de sépia e vou colocar aqui. Sombra. Deixa eu pegar junto um pouco do rosa inglesa. Vai sumindo por aqui. Aqui também terá. Mas vem junto um pouco de berinjela. Parece preto, né? Aqui. É muito escuro, tem bastante preto nesse tom. E quero também aqui, ó. Quero branco. Apagar as laterais, deixa só a parte central bem clarinha. Crescer um pouco aqui, esse sépia. Para aprofundar um pouco essa região mais clarinha. E vamos seguindo. Eu vou vir aqui também com esse rosa suave. Crescer um pouquinho aqui. Tem espaço pra gente emendar os tons, né? Eu vou terminar aqui com o vermelho carmim. Primeira preocupação são as emendas, tá? As emendas estando feitas, a gente vai fazer o restante do preenchimento. Mas primeiro as emendas. E essas emendas eu vou fazer assim, riscando um pouquinho.
Aqui, ó. Com o sépia, pode ser rústico, pode ser terra queimada, pode ser o próprio berinjela, tá? Vou escurecer aqui. Eu quero que fuja um pouco do tom, por isso que eu peguei o sépia. O tom que já temos aqui, né? Só sombra. Como eu costumo dizer, sépia poderia ser chamado de sombra. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais aqui. Deixa eu lavar aqui meu pincel e vim com um pouco de branco. Só espalhando aqui. Vou deixar dessa forma, bem marcadinho, esse branco nessa pétala. Essa aqui eu vou preenchê-la inteira com o vermelho carmim. Venho agora aqui com o branco, aqui em cima. Bem aqui, bem nessa pontinha mesmo. Aqui eu quero um pouco também. E por aqui. Agora, eu quero berinjela. Bem escurinho aqui dentro. Eu quero aqui na quininha do pincel, um pouquinho aqui, ó. Queimando essa parte aqui. E quero aqui também. Um pouquinho aqui. E vou deixar dessa forma. Eu vou preencher essa aqui também com o vermelho carmim toda. Agora, deixa eu pegar a berinjela. Vou distribuir por aqui.
Aqui eu vou vir fechando a sombra e vou abrindo para cima. Olha, vai ficando estreitinho e aqui vai ficando mais enlarguecida essa sombra. Quero o branco. Aqui. E vou, então, seguir, ó, pra esse pedacinho que também pintei. Colocando aqui um pouco de berinjela, essa parte de baixo. E quero um pouquinho aqui também. Eu vou deixar bem assim. Agora, eu vou pegar aqui um pouco do rosa inglesa, vou passar aqui pra parte de cima. Boa porção. Aqui eu vou só basicamente limpar o pincel, mas aqui bastante. Eu quero também um pouco desse rosa aqui, na dobrinha. Aqui. Aqui também outra dobrinha. E quero aqui. O restante todo eu vou pintar com o vermelho carmim. Já vou pegando aqui com esse pincel grande mesmo. Vou pegar aqui meu vermelho carmim. E venho aqui, ó, nas emendas. Eu não vou respeitar muito esse rosa inglesa que eu coloquei aqui, tá? Como assim, Aline? Olha só, eu venho aqui passando assim por cima. Mas observe que vai ficando, os cantinhos que eu coloquei o rosa inglesa vai ficando mais clarinho, né? Por mais que eu venha passando o vermelho, carmim aqui em cima, mas ainda tá mais suave. Aline, tá borrando um pouquinho, a pétala já estava pronta, tudo bem, sabe por quê? Porque tinha umas sobrinhas aqui, aparecendo ainda o tecido, e não interessa pra gente, né? Que fica aqui aparecendo a cor do tecido, o branco do tecido. Bom, eu só vou agora terminar o preenchimento de todo o restante aqui da minha rosinha com o vermelho carmim. Agora, deixa eu pegar um pincelzinho menor, pincelzinho número 8.
Para eu seguir aqui com os meus tons mais escuros, eu vou escurecer bem aqui dentro. Bem mesmo. E vou, né, sumindo essa tinta aqui para cima. Aqui, vou escurecer, aqui embaixo também. Esses cantinhos aqui, ó, embaixo da dobrinha, precisa ter uma sombra. Aqui. Está atrás, está embaixo, está por dentro, precisa de sombra, né? Pronto. Acho que já temos bastante sombra por aqui, então vamos trazer um pouco de luz também. Deixa eu pegar aqui o rosa inglesa. E venho aqui. Para esse lado aqui, ó, que se volta, né, mais para o chão, eu deixo uma quantidade maior de luz. E o que se volta para cima, esse diminui. Aqui está bem voltado para cima. Pro lado de fora, então, eu vou trazendo luz. Aqui. Aqui tem uma dobrinha bem marcada. Por aqui, olha, também. Aqui eu quero só um pouquinho. Eu não preciso aqui, né? Posso deixar até assim, posso colocar um pouquinho de branco, tudo mais. Não precisa de muito branco aqui não, viu?
Ainda continua aqui, ó, com o rosa. Ele traz uma boa luminosidade, tem muito branco em sua composição. E aqui, na quininha do pincel, deixa eu pegar um pincel zero, que será melhor. Eu venho aqui. Daí, eu trago aqui para cá esse excessozinho de luminosidade. Clarear um pouquinho mais aqui. Vou trazer um pouquinho de luz aqui. E uma questão mais de contorno. Melhorar a sombra aqui. E agora, eu gosto de pegar, né, chega assim, essa hora eu gosto de pegar um pouquinho da cor escura. E às vezes do branco. E vim colocando alguns contorninhos mesmo. Cuidado só é para não colocar demais, sabe? Você vai olhando aí no seu trabalhinho e vê onde, né, você quer marcar um pouquinho. Aí, você coloca um contorninho, tá? Principalmente embaixo de dobrinhas, eu gosto de colocar. Nessas quininhas. Bom, você vai olhando na sua casa, vai acrescentando e eu também vou acrescentar mais alguns por aqui. Para finalizar a rosa, eu vou passar aqui um pouquinho de branco. Vou distribuindo em alguns cantinhos, umas porçõezinhas de branco, tá? O branco fica fácil de você colocar, porque ele vai cair onde já está clarinho. Então, é fácil de identificar onde. Trazer um pouquinho para cá. E já está bom. Vamos para as nossas flores. Ela tá sequinha. Bem seca mesmo, porque, gente, eu precisei parar. Aí, já viu, né? Secou tudo isso aqui, só a minha rosinha que pintei agora.
Aí eu venho, ó, priorizando essa parte de fora, porque eu quero também pegar um pouquinho dessa cor esverdeada que tem aqui, ó, no centro da florzinha. Quero que ela fique branca, branca não, tá? As bordas, sim, bem branquinhas. Vou descer aqui, ó, a minha pétalazinha inteirinha até embaixo. Que eu desci os dois lados. E vou seguir por aqui. Vou fazer uma repartição aqui. E aqui eu tenho outra pétala da flor de cima. Aqui. E vou seguindo. Vou passar essa aqui em cima. Essa fica por baixo. Logo ganha menos branco. Mas ela vem aqui, ó, por cima. Quem você quer que fique, a pétalazinha que você quer que fique por cima, você coloca o branquinho assim, ó, levando até aqui no centro. Automaticamente, você já coloca a pétalazinha por cima. E aqui tem outra. Eline, mas tá meio se emendando. Deixe, não se preocupe com isso não, tá? Faça assim mesmo. Aqui eu vou pegar branco, eu vou vir aqui assim, ó. Batidinhas pequenininhas. É mais delicadinho. Você não vai forçar demais a sua mão. E você vai pegar a tinta assim pra quina do pincel. Trabalhar com a quininha do pincel, tá? A mão bem mais leve. E terá o formato normal, formato triangular. Ou seja, vai começar mais largo, suas batidinhas. Eu vou fazer essas batidinhas porque eu vejo muito aí nos trabalhinhos, né, de quem tá iniciando. Trazer aqui para cima e venho trazendo. Eles gostam de fazer essas batidinhas assim, bem pequenininhas, parece até que tá com medo de colocar, não sei, mas fica bom. O que você não pode fazer é aquela batidinha bolinha que eu chamo. Tem que deixar mais triangular. Então, tem que ficar um triângulo bem certinho. Não, também não, né? Como assim? Vê só. O formato permanece triangular, mas saiu aqui um pouquinho pra fora, aqui, entendeu? Não tem que ser um triângulo mesmo. Bolinha que eu falo é assim, ó, o pessoal vem e faz assim, ó, faz uma bolinha mesmo, parece que fez uma... E parou aí? Não. Vamos seguir, vamos deixar mais desalinhado no em volta, tá? Pode deixar cair em cima dos elementos que estão por ali.
E quando eu digo que pode ter, assim, um formato triangular, não é que vai ser um triângulo aqui certo, não, ó, que envergou para cá, aqui continuou com o formato triangular, mas, ó, saiu para cá, saiu por aqui, ficou torto e fica melhor assim. Deixar cair aqui em cima da folhinha, deixar as laterais bem irregular. E assim se segue, esse aqui eu nem vou colocar. Pronto, gente, o nosso trabalhinho de hoje é esse, vai ficando assim. Então, logo mais eu volto com a nova ideia pra gente, tá certo? Beijos, pessoal, até o próximo, tchau!